deixar registrado, né? E, porém, né? Até eu depois, daqui a pouco, eu vou mostrar pra vocês, né? Como é que vocês vão fazer, né? Pra receber o certificado de vocês. Vocês vão ter que responder um form de chamada, tá bom? Pelo que vamos dizer, eu calculei, né? A gente vai ter uns 6 encontros, podendo ser 5, né? De acordo com, vamos dizer, a demanda de tempo, então, tá bom? Então, vamos dizer, se a gente acabar o curso antes, né? Né, eu não vou obrigar que vocês venham, né, no 6º dia, né? Sendo que não precisa, tá bom? Então, para vocês, né, já vou passando aqui, né, pro próximo slide. São os avisos, né? Então, né, continuando nesses avisos. Vocês vão ter que responder, né, esses forms de chamada. Quando que eu vou mandar esses forms? Vou mandar, cara, a hora que eu quiser, tá bom? Justamente pra, vamos dizer, não ser um padrão, sabe? Esse curso aqui não foi feito pra, vamos dizer, só pra passar horas, né? Não é feito só pra você ganhar horas. Então eu vou mandar a qualquer hora. Inclusive, se eu não mandar até o final da aula, eu posso também esquecer, tá bom? Aí vocês me lembrem, tá bom? E aí, o que os avisos que eu tenho que passar aqui pra vocês, né? Se você tá com algum livro aí na mão, pra anotar, esquece, tá bom? Eu fiz esse curso, né, totalmente pra você que só de você ouvir, né, você vai entender, Pedro, eu quero anotar alguma coisa. Depois eu vou mandar o PDF pra vocês, tá bom? Então podem ficar tranquilos com isso. Eu fiz, né, o curso com o intuito de ser o menos maçante possível, tá bom? Então, né, eu quero que esse curso que estão fazendo agora seja um bate-papo entre, né, eu e você que está assistindo, tá bom? Se tiver alguma dúvida, pode ter, tá? Não tenha vergonha de perguntar. Você pode mandar ou no chat, né? Se você não se sentir confortável para abrir o microfone, você pode mandar no chat e eu vou ler. Se eu não ver a sua pergunta, né? Se o chat, né, ele subir, quem, né, puder avisar pra mim, né? Ou tem alguma pergunta ali que você não viu, mas eu sempre vou dar uma olhadinha, tá bom? Pra não ter, né, esse problema. Ou também, que é a forma que eu acho melhor, né? Liga o microfone pra mim, tá bom? E pergunta, né? Pode levantar, usa o recurso da mãozinha, né? Ó, pra levantar a mão. E aí quando eu terminar o meu raciocínio, né? Eu te atendo, tá bom? Aí, né? Aqui sobre o forms de chamada, né? Acho que algumas pessoas entraram agora. Para vocês receberem o certificado, vocês têm que ter mais de 80% de frequência no curso, que equivale a, vamos dizer, né, de 6 aulas você tem que estar presente em 5. Né? Se está presente nessas 5, você vai ganhar o seu certificado no e-mail que você mandou, tá bom? E um negócio muito importante, né? Coloca o nome completo no seu tanto na chamada como no form de inscrição. Quem não colocou, me manda a mensagem, né? Que assim que acabar aqui a aula, eu falo com vocês, né? Aí né? Tipo, seu nome não tá lá. É só você preencher de novo o forms que aí aparece lá seu nome. E se seu nome, né? Você colocou só o primeiro nome, o primeiro e último, eu apago sua resposta e você manda outra, né? E tá tudo certo. E é isso, tá bom, gente? Vamos começar aqui, né? Já o conteúdo de verdade, tá bom? Todas as aulas, né, elas são divididas, vamos dizer, em capítulos, tá bom? Então a gente vai indo de capítulo em capítulo, de acordo também com vocês. Se vocês falarem, Pedro, a gente aguenta mais um, ou vamos, né? Eu tenho a obrigatoriedade, né, de capítulos, porém a gente pode ir avançando, né, de acordo com vocês, tá bom? Então, né, para começar, eu quero falar, né, aqui também, né, da onde eu tirei esse conteúdo, né, não saiu da minha cabeça. Ele saiu principalmente, né, do livro dos Fundamentos de Engenharia Aeronáutica. Pode falar, Lesa. Não, é que eu só queria ter certeza de quantas horas por dia, tu não disseste? 1 hora. 1 hora das 18 às 19.
do dia de hoje, né, até o dia 13, tá bom? Tá bom, obrigado. Aí vocês vão receber um certificado de 10 horas, tá bom? Aí, né, voltando aqui. Da onde, né, eu tirei esse conteúdo aqui? Ele saiu principalmente, né, do livro Fundamentos de Engenharia Aeronáutica, né, do professor Luiz Eduardo Miranda José Rodrigues, tá bom? E também ele saiu dos livros da SAE Brasil. Caso vocês queiram aprender mais, né, aliás, esse curso, né, que vocês não vão aprender tudo, porém vocês vão aprender bastante coisa. Olhando ali por baixo, né, vocês podem ver, né, tem 122 slides, tá bom? Então vocês vão aprender bastante coisa, porém não é tudo, né? Então se vocês quiserem esses livros da SAE, eles são totalmente de graça, tá bom? E eu posso mandar o PDF deles para vocês. A gente tem a equipe Osiris, né? A gente tem um drive, né? Onde a gente guarda tudo, inclusive, né? Os livros da SAE estão lá. Então, se vocês quiserem também, né? Eu posso mandar o link, né? Do drive para vocês, tá bom? E esse livro aqui, né? Tem na Amazon, mas ele é uns R$70, ele é um pouquinho mais caro. Mas praticamente o conteúdo desse aqui tá nos livros da SAE, tá bom? Então, né? Para começar, né? Aqui o conteúdo de verdade, eu queria perguntar, né? Para vocês, né? O que é o ar para vocês? Vocês podem, que esquecem certo e errado, eu quero que vocês me falem para vocês o que é o ar. É o número de Arnold? Oi? É um número que você calcula a aerodinâmica, esqueci, é o número de algum nome específico. Não, você tá indo até muito além. O que é o ar para você, o ar que você respira? Ah, tá, não, é o ar, entendi. Oxigênio. Oxigênio, é uma boa resposta. Seria as massas de ar, né, no caso, né? No caso, seria os gases da atmosfera e tal. Um fluido. O cara ele chegou onde eu queria. O que eu não vou dar a definição de ar para vocês, tá bom? Eu não pesquisei, nem eu saberia explicar, tá bom? Mas eu quero que vocês entendam que vocês devem enxergar o ar como um fluido aqui, né, nesse curso, tá bom? Mas como água, tá bom? Então, se vocês, né, imaginem que agora, nesse momento, né, vocês assistindo esse curso, vocês estão envolvidos de água, né? Um fluido, né, que é o ar, né? Então, é bom vocês terem, né, essa percepção que o ar é um fluido, para vocês entenderem, né, melhor o que vai acontecer, né, aqui nas próximas explicações. Então, né, vamos entender primeiro, né, o que é aerodinâmica, né, o que vocês vão estudar aqui. Lembrando, né, voltada à competição da SAE Brasil Aerodesign. Então, a maioria das aplicações que vocês vão ver aqui é levando em conta aeromodelos, tá bom? Então, né, aerodinâmica é basicamente, né, o estudo dos movimentos dos fluidos gasosos e as interações deles, né, com os corpos sólidos. Então, é isso que vocês vão estudar, né, dentro de aerodinâmica. Uma pergunta, né, que eu gostaria de fazer para vocês. Todos aqui são de engenharia? Pode colocar aí no chat o curso de vocês, né, de onde vocês são. Só para eu entender também, né, com quem eu estou conversando. Né, os estudos, né, dos fenômenos de aerodinâmica, né, eles são muito importantes, né, para o projeto de, né, uma aeronave, né, seja um aeromodelo, né, ou um avião, né, gigantesco, tá bom? Né, pois muitos aspectos, né, estudados para se definir uma melhor configuração aerodinâmica da aeronave, né, serão amplamente utilizados, né? Então, eu estou vendo aqui a maioria mesmo, né, física, olha, da hora. A maioria de engenharia aqui tem física, engenharia aeroespacial, né? Nossa professora, ela é engenheira aeroespacial, a nossa professora orientadora, né, da equipe. Engenharia química. Então, beleza. Vamos continuar aqui, né? Então, né, vamos falar sobre um pouquinho, né, sobre a força de sustentação, né? Como que o avião ele voa, tá bom? Então, né, a força de sustentação representa, né, a maior qualidade, né, de um avião, né, que difere ele dos outros principais transportes, né? É a força de sustentação, né, que faz ele voar. Ela pode ser explicada, né, de duas formas, né? De duas principais formas, que é usando a terceira lei de Newton, né, que é a lei de ação e reação, e o princípio de Bernoulli, tá bom? Aqui, né, aqui nessa imagem aqui, eu descrevo melhor, né, para vocês o conceito, né, que eu falei, né, que o ar é um fluido. Então imagina, ó, isso aqui
Inclusive, eu vou chamar isso aqui muito de escoamento, tá bom? Quando o ar, né, ele escorre pela asa, tá bom? Então, ó, o ar, imagina aqui que isso aqui é ar, né? Porém, imagina que isso aqui é água, né? Então, é um movimento, né, que a água faz, né, em qualquer sólido, né? Se você colocar ali, né, na sua torneira, a água vai envolver ele, né? Então, é o mesmo princípio aqui do ar também, tá bom? Então, né, lembre dessa palavrazinha, porque eu vou falar muito ela, só para vocês, né, não, vamos dizer, se perderem. Mas qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, tá bom? Que aí a gente vai seguindo. Então, né, como é que a gente pode explicar primeiro, né, pela terceira lei de Newton? Então, né, se existe um ângulo positivo, né, entre a asa e a direção do escoamento, que vocês vão descobrir depois, né, que é o ângulo alfa. Eu vou explicar isso para vocês, tá bom? Ele é forçado, né, o ar, ele é forçado a mudar de direção. Assim, né, a parcela do escoamento na parte interior da asa é forçada para baixo, né? Então, uma parte do ar é forçada para baixo. Vocês podem até ver aqui na imagem aqui, né, uma parte do ar é forçada para baixo e uma parte do ar é forçada para cima, tá bom? Voltando aqui, né? Na parte interior é forçada para baixo em reação a essa mudança de direção. O escoamento na parte interior da asa, né? A mesma força é forçada para cima, né? Ou seja, a asa aplica uma força para baixo no ar e o ar, né, devolve essa mesma força no sentido contrário, empurrando a asa, fazendo assim o avião voar. Até aqui, né, para vocês olharem melhor, né, essa criação, né, da força de sustentação pode ser aplicada, né, pela terceira lei de Newton, né, qual que é a terceira lei de Newton, né? Para qualquer ação existe, né, uma reação de mesma intensidade, só que na direção oposta. Então, né, através dessa imagenzinha aqui, né, vocês podem ver, né, aqui está a asa. Muitos, né, vocês podem achar, né, vou dar exemplo meu. Antes de estudar isso, né, eu achava que a asa era reta. A asa não é reta, tá bom, gente? A asa, ela tem esse formato aqui, né, e pode ter algumas variações que, né, são os perfis aerodinâmicos, né, os perfis aerodinâmicos, que aí eu vou inclusive explicar sobre eles para vocês, mas, né, quero que vocês enxerguem que isso aqui é a asa e aqui, né, é o ar passando, né, em volta dela. Então o ar empurra, né, você pode ver pelo meio dessa flechinha vermelha, o ar empurra, o ar não, né, a asa empurra o ar para baixo e o ar empurra, né, a asa para cima, né, só para vocês entenderem ali mais ou menos como é que funciona. E também, né, tem como entender, né, esse princípio pelo princípio de Bernoulli, tá bom? Então, né, se a velocidade, né, de uma partícula de um fluido aumenta enquanto ela escoa ao longo de uma linha, né, de uma linha corrente, a pressão dinâmica do fluido deve mudar, tá bom? Então, é que esse é o princípio de Bernoulli, tá bom? E a gente vai ver ele, né, agora aqui, né, nesse próximo slide, né? O que isso tem a ver, né? Então, imaginem aqui, né, que aqui temos a nossa asa novamente, né, e esse conhecimento, né, permite entender que os aviões conseguem voar, né. Na parte superior da asa, o ar é maior, né, então a maior parcela de ar ele vai sempre passar pelo extradorso da asa. O extradorso é essa parte de cima aqui, o intradorso, né, é essa parte de baixo. Também outras nomenclaturas, né, que vocês vão aprender aqui, e eu vou falando tudo pra vocês, né, qualquer dúvida, lembrando, qualquer dúvida vocês podem me perguntar, tá bom? Né, ao longo da pressão estática na superfície superior é menor que na superfície inferior, o que acaba, né, por criar uma força de sustentação de baixo para cima. Então, né, eu quero que vocês imaginem aqui o ar vindo e o extradorso, vocês podem ver que ele é um pouco mais arqueado, né, ele é um pouco mais alto. Então, o ar, ele precisa de vamos dizer, uma força maior para ele subir aqui. Imaginem, né, quando vocês, vou dar o exemplo de novo da torneira, tapa o buraco da torneira, você vai ver que a água vai vir com uma pressão, né, muito maior. E é a mesma coisa que acontece aqui. Então, como o ar, vamos dizer, ele tem uma dificuldade maior de subir, ele vai acumulando corrente de ar, né, aqui, e na hora que ela desce, ela vai descer com uma velocidade maior, né, do que quando ela chegou. Essa velocidade sendo maior, né, de acordo com o princípio de Bernoulli, se um fluido aumenta a velocidade dele, também a pressão dele vai diminuir. Então imaginem, né? Aqui o fluido está chegando aqui e aqui a pressão dele diminui.
E a pressão do fluido aqui embaixo continua a mesma. Então, imaginem, né, que se antes estava em equilíbrio, né, essa asa aqui, a pressão diminuindo aqui em cima, o fluido de baixo vai empurrar a asa. Entenderam? Então, assim, né, o avião, ele voa. E também, né, essa é outra forma de vocês entenderem, né, como é que o avião pode voar, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Vocês querem falar alguma coisa? Qualquer coisa eu explico de novo, tá, gente? Se vocês não falarem nada, eu vou seguir, tá bom? Então beleza. Vamos continuando aqui. Então vamos agora aprender outra coisinha nova aqui, que é o número de Reynolds, que é um fator muito importante, né? Então vamos falar aqui um pouquinho para ele para vocês. O número de Reynolds, na abreviação dele é RE, ele é um número adimensional, então não existe tipo 30, não tem uma unidade, ele é um número adimensional, né? Não tem uma unidade de medida, usado, né, em mecânica dos fluidos, não sei, em engenharia mecânica, né, provavelmente vocês vão até aprender essa matéria, né, para o cálculo de regime de escoamento de determinado fluido sobre uma superfície. Em aeronaves de escala reduzida, né, que participam da competição da SAE Brasil Aerodesign, normalmente a faixa do número de Reynolds ele está, né, entre 3 vezes 10 elevado a 5 e 5 vezes 10 elevado a 5, tá bom? A determinação do número de Reynolds, né, representa um fator muito importante para a escolha da análise adequada das características aerodinâmicas de um perfil aerodinâmico. Inclusive, vocês vão ver daqui a pouco o que é. Né, pois a eficiência do perfil em gerar sustentação e arrasto está intimamente relacionada ao número de Reynolds. Então, né, o número de Reynolds é um critério adimensional, né, que vocês usam para ver de acordo, né, vai ser um critério ali para a seleção de um perfil aerodinâmico na hora de vocês, né, construírem um aeromodelo de vocês, tá bom? Aqui embaixo eu deixei a formulinha do número de Reynolds, tá bom? Então, né, o número de Reynolds é calculado, né, pela pressão vezes a velocidade do escoamento, né, vezes a corda média, que inclusive a corda média vocês vão aprender a calcular aqui também, né, e a viscosidade dinâmica. Esses números aqui, eles são, vamos dizer, de acordo basicamente com o local e as condições, né, que o seu aeromodelo, o seu avião vai ter, né, no trajeto dele, né, na missão dele, né. Então daqui a pouco, né, vocês vão aprender um pouquinho mais sobre isso aqui, né, e a importância dele dentro do próprio projeto do seu aeromodelo, tá bom? Então, né, vamos falar agora, né, sobre o perfil aerodinâmico. Um perfil aerodinâmico é uma superfície projetada com a finalidade de se obter uma reação aerodinâmica a partir, né, do escoamento do fluido ao seu redor. Os termos, né, aerofólio, perfil aerodinâmico ou perfil de asa são empregados também, né, nessa nomenclatura, tá bom? Então, né, se eu falar perfil de asa, vou falar aerofólio, normalmente, né, na literatura, a maioria tudo é em inglês, né, vai estar airfoil, tá bom? Então, né, só para vocês não extraírem a área quando eu falar esses outros nomes. Então, né, aqui a gente tem, né, o perfil aerodinâmico, né, eu botei até aqui uma fotinha de um avião, né, para vocês enxergarem, né, onde o perfil aerodinâmico tá. Ele tá, né, representado pelas nervuras da asa. A asa, né, daqui a pouco vocês vão ver também no curso, né, sobre a estrutura de uma asa, e, né, tem a parte das nervuras, e elas são, né, normalmente elas têm o formato do próprio perfil aerodinâmico. Nesse perfil aerodinâmico, né, a gente tem algumas nomenclaturas. Então a gente tem o bordo de ataque, que é onde o ar ele bate, e o bordo de fuga aqui, né, onde o ar vai embora, né, o bordo de fuga, né, próprio nome. Aqui não está, né, mas o extradorso, o intradorso, o arqueamento, né, que ele é referenciado pela corda do perfil. A corda é muito importante, né? E essa é a distância aqui, né? Então, do bordo de fuga até o bordo de ataque é a corda, tá bom? Aqui tem a linha da corda, né? Como vocês podem ver aqui. E o arqueamento, né? É essa... vamos dizer, essa distância aqui, né? Da linha da corda até o intradorso, né? Então, esse arqueamento, ele está presente aqui. A espessura do perfil, né? O arqueamento ele pode também ser representado, né, por essa setinha aqui em cima aqui também, ó, né? Refletido aqui em cima, e a linha de arqueamento média, tá bom? Então, né, esses são ali
as principais nomenclaturas, né, dentro do perfil aerodinâmico. Então, né, vamos falar agora sobre outro conceito, né, que é o ângulo de ataque, que eu falei para vocês, né, que ele é representado pela letra grega alfa, né, e é o termo utilizado, né, pela aerodinâmica para definir o ângulo formado entre a linha da corda do perfil e a direção do vento relativo. Então, né, imagina aqui o vento, né, essa setinha aqui, ele está vindo aqui de encontro com a sua asa e, né, aqui tem a linha da corda, né, do seu perfil. Então, né, ela está aqui, ó. O ângulo entre o vento, né, e a sua corda é o chamado ângulo de ataque, né? E, né, o ângulo de ataque representa o parâmetro que influi decisivamente, né, na capacidade de geração de sustentação do perfil, tá bom? Isso eu vou mostrar para vocês daqui a pouco também, né, como isso pode acarretar, né, na geração de sustentação para a sua asa, tá bom? Então, na seleção e desempenho de um perfil, algumas características importantes, né, devem ser consideradas para a seleção de um novo perfil. Então, né, a influência do número de Reynolds. Um perfil ele pode ser muito bom em um número de Reynolds, vamos dizer, A, porém, num número de Reynolds B, ele não ser tão bom, tá bom? Então, vocês precisam levar isso em conta na hora de selecionar um perfil aerodinâmico. As características aerodinâmicas do perfil também é muito importante. Vocês vão ver daqui a pouquinho, né, por meio de gráficos, né? Velocidade, né, de operação desejada para a aeronave, então isso também influi muito no seu projeto. E eficiência aerodinâmica do perfil. Eu vou trazer um caso daqui a pouquinho também, onde temos o perfil, né, que ele gera muita sustentação, porém ele gera muito arrasto, que vocês vão descobrir daqui a pouquinho também o que é arrasto. E isso, né, no coeficiente de eficiência dele, né, vai ser, né, se tem uma coisa muito boa, ela vai ser quebrada. Então, né, daqui a pouco eu vim mostrar um pouquinho para vocês. Aqui embaixo, eu deixei, né, só alguns perfis aerodinâmicos, né, que são muito usados, né, dentro da competição. Tá bom? Então, a gente tem o Eper 423, o NACA 0012, o Selling 1223, que é esse aqui que eu estou aqui apontando para vocês. E aqui, né, eu vou mostrar um pouquinho mais sobre cada um, né, para vocês entenderem melhor. Então, né, características aerodinâmicas de um perfil. Todo perfil, né, possui características aerodinâmicas próprias que geometricamente, né, eu até errei aqui, depois eu vou arrumar, dependem, né, exclusivamente da forma dele. Né? As principais características dos perfis são o coeficiente de sustentação, o de arrasto, né, que eu vou explicar para vocês, o coeficiente de momento, a posição do centro aerodinâmico dele e a eficiência aerodinâmica dele também, tá bom? E cada um, né, a gente vai ver agora com vocês. Sobre o coeficiente de sustentação. Já estão vendo aí já? Tinha dado uma travadinha para mim, agora voltou. Aí o coeficiente de sustentação, né, então é usualmente determinado a partir, né, de ensaios de túnel de vento ou em softwares específicos, né, que simulam um túnel de vento. Exemplo aí, né, o ANSYS, qualquer, né, software de simulação CFD, como vocês conseguem, né, obter esses números aqui, tá bom? E o coeficiente de sustentação, né, representa a eficiência do perfil em gerar força de sustentação, né, como o próprio nome dele diz. Né, e o coeficiente de sustentação é resultado do número de Reynolds e do ângulo de ataque. Então, né, eu coloquei aqui um gráfico do perfil Eper 423, que é um gráfico, né, do coeficiente de sustentação dele pelo alfa, né, que é o ângulo de ataque. Vocês podem ver aqui, né, o que acontece normalmente. De acordo com o ângulo vai aumentando, o ângulo de ataque, o coeficiente de sustentação dele vai também aumentando, tá bom? E isso aqui, né, é uma curva, ela é, vamos dizer, ela é gradual até uma hora que ela cai. O que acontece quando ela cai, né? Vamos dizer que o seu perfil, né, a sua asa, ela estolou. Vocês vão aprender, né, depois, né, o que é o stall, tá bom? Aí aqui, né, a gente tem alguns softwares, né, que vocês podem verificar, né, essas características dos perfis. Vocês podem entrar no banco de dados, né, que é o Airfoil Tools, que ele é um site que vocês podem colocar, né, lá o nome do perfil que vocês desejam, né, ver e o número de Reynolds. E aí, de acordo com isso, ele vai mostrar gráficos para você, de acordo, né, com esse número de Reynolds que você passar. E também, né, tem o XFR5, que é um software, ele é bem levinho, ele é um ótimo software para análise preliminar da sua asa, tá bom? Então, você usando ele, você também consegue ter, né, já uma boa referência para o seu projeto, tá bom?
O coeficiente de arrasto aqui também, ele representa, né, a medida da eficiência do perfil em gerar força de arrasto. A gente pode usar um exemplo, né? É quando você está viajando, né, numa rodovia, você coloca a mão para fora, você vai perceber que o ar ele vai estar empurrando a sua mão para trás, né? E isso é o arrasto. Né? Imagina, né? O avião está indo para frente, ele vai ter uma força contrária ali que vai estar empurrando ele, que vai ser o ar. O próprio ar, né, que gera sustentação, ele também vai estar impedindo o avião, né, o aeromodelo também de voar. Isso aí a gente também vai ver daqui a pouquinho, né? A gente vai ter uma aula também só sobre arrasto que vocês vão aprender, tá bom? Então, né, um perfil como um todo somente será considerado aerodinamicamente eficiente quando, né, produzir grandes coeficientes de sustentação aliados, né, a pequenos coeficientes de arrasto, né? Então, esse é o principal, né? Vamos dizer, o principal requisito que você tem que ver quando você for analisar um perfil, tá bom? Né, para um perfil, um coeficiente de arrasto também é a função do número de Reynolds e do ângulo de ataque. Então, né, de novo aqui o perfil é per 423, né? Eu nem mostrei aqui, né? Usando um Reynolds, né, de... Esse número aqui, peraí... 3.300... 3 milhões, né? Peraí que nem eu tô chegando direito aqui, porque eu tô... 380 mil. Beleza, obrigado. Aí, né, nesse Reynolds aqui, né, ele vai produzir esses dados aqui, tá bom? Né, subindo aqui, né, então, o ângulo de ataque. Vocês podem ver, né, que de acordo com que o ângulo de ataque sobe, o coeficiente de arrasto também vai subir. Então, né, como eu falei, né, o arrasto, ele sempre vai ser um preço que você vai ter que pagar pelo coeficiente de sustentação, tá bom? Então, vocês podem ver, né, que à medida que o ângulo de ataque aumenta, ele também vai aumentar, tá bom? Aí aqui, né, vamos falar sobre outro conceito agora, que é a definição de coeficiente angular. Ele não é usado só em aerodinâmica, ele é usado praticamente, né, no estudo de gráficos, né? Então eu vou passar ele aqui. Ele não é tão ligado, né, só ao aerodinâmica, né, à engenharia aeronáutica, aeroespacial, mas é bom vocês aprenderem, né, porque a gente vai precisar dele daqui a pouquinho também. Então, né, o coeficiente angular, o que que é? É basicamente, né, a análise de um gráfico. É você descobrir, né, o coeficiente angular da sua linha aqui, né, do seu gráfico. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar dois pontos arbitrários do seu gráfico, tá bom? E você vai fazer, vamos dizer, eu peguei aqui, tem esse ponto aqui, né, tem o ponto 1 e o ponto 2 aqui. Você vai pegar o coeficiente, eu vou dar aqui esse de exemplo, né, usando o gráfico do coeficiente de sustentação. Você vai pegar um ponto aqui, né, e o alfa, e o segundo ponto e o segundo alfa. Vai fazer um menos o outro e vai dividir. Aí você vai ter, né, o coeficiente angular desse gráfico aqui, tá bom? É só um conceito que vocês precisam saber para os próximos, vamos dizer, para os próximos capítulos, né, desse curso. Aqui a gente tem o coeficiente de momento, né, o coeficiente de eficiência aerodinâmica. O coeficiente de momento, né, Pedro, o que é um coeficiente de momento? Vocês vão aprender daqui a pouquinho também, né, o que é o momento, que eu vou explicar daqui a pouquinho, tá bom? Mas só para vocês darem uma olhada aqui no gráfico também, né, de acordo com o ângulo de ataque, o momento ele também, né, ele vai aumentando. O momento, normalmente, ele é negativo, tá bom, gente? Então, né, ele sempre vai aqui aumentando, mas normalmente ele não fica positivo, tá bom? Ele até, vocês podem ver que a escala do gráfico, dos gráficos, né, ele é até menor, né, porque aqui é o 0,1, 0,2, aqui 20, 40, 60. Então, né, ele é vamos dizer, ele é importante, porém ele é bem pouco, então é bom vocês prestarem atenção nele, porém não tanto quanto os outros, tá bom? No análise preliminar. Aí aqui a gente tem o coeficiente de rendimento, né? Ou o coeficiente de eficiência também. O que que é ele? Ele é o coeficiente de sustentação sobre o coeficiente de arrasto, tá bom? Então, quando que eu falei para vocês, né? Você tem um perfil gerando muita sustentação. Porém, ele vai ter vamos dizer, o preço pago que vai ser o arrasto. Então, vocês podem ver, né, que mesmo, ó, vocês lembram, né, que de acordo com o alfa subindo, o ângulo de sustentação aumentava. E o ângulo, né, a parte de arrasto também aumenta. Então, vocês podem ver que, ó, o ângulo de ataque, né, de 10 graus, olha como abaixa.
a sustentação do perfil. Opa, peraí que eu apertei sem querer. Pronto. Aí, ó, então, vocês precisam prestar muito atenção, né, nesse coeficiente de eficiência, por causa que nem sempre o maior ângulo vai dar maior eficiência aerodinâmica. Então, vocês podem ver aqui, né, que um ângulo de 5 graus ali já é um ângulo bem satisfatório para o seu perfil, tá bom? Então, vamos aqui para o próximo. Então, né, pode falar. É que essa eficiência, ela tá em porcentagem ou é número mesmo? Número mesmo. Até uma ótima pergunta sua agora, que esses coeficientes aqui, eles são adimensionais também, são apenas números, tá bom? Eles vão crescendo, são apenas números de um gráfico. Então, ok, obrigado. Vocês imaginem dessa forma. Não fiquem, isso aqui é velocidade, não. Isso aqui é distância. Não. Podem ficar tranquilos que são números adimensionais. São apenas números, né? Então, né, vamos falar aqui sobre a definição, né, do coeficiente angular, né, de momento. Vocês vão precisar, né, também descobrir o coeficiente angular dos gráficos de momento. Aí aqui, né, eu vou trazer um pouquinho também, né, sobre a definição de momento para vocês entenderem, né? Então aqui o coeficiente angular da curva, né, CM versus alfa, lembrando, né, aqui a gente tem a abreviação de coeficiente de momento, também pode ser calculado de forma similar ao modelo, né, utilizado da curva CL versus alfa. Então eu vou até tirar a tela cheia aqui só para explicar uma coisinha simples para vocês. Eu vou dar um zoom aqui. Então, né, aqui você vai ter aqui o coeficiente de momento, é a mesma coisa, vocês vão pegar dois pontos no gráfico e vocês vão fazer, né, um menos o outro e vão descobrir o coeficiente angular de momento. O que é o coeficiente de momento? Eu vou explicar aqui agora. Então aqui a gente tem aqui embaixo, né, a fórmula do momento, que é F, né, vezes D. F é a força capaz de provocar rotação e D é a distância até o eixo de rotação, né? Então imaginem aqui essa chave de fenda, né? E o cara, né, ele vai aplicar uma força aqui. Então imaginem se o cara aplicasse, vocês estão vendo o meu mouse, né? Que eu estou apontando com o mouse aqui. Sim, sim. Ó, se o cara aplicar uma força aqui, vocês concordam comigo que vai ser bem menor, né? Na hora de girar, vai ser bem mais difícil de girar essa chave do que se ele aplicasse essa força aqui, né? Então, ele aplicando a força de uma distância maior, ele vai ter também, né, um momento maior. Então, isso basicamente é o momento. E como se isso se aplica para um avião? Aqui, imaginem o perfil aerodinâmico aqui, né, a asa. Eu fiz aqui bem uma representaçãozinha aqui com as linhas aqui do Canva, né? Tomara que vocês estejam entendendo como é que tá aqui. Então, imaginem. Eu estou deixando aqui eu vou te mostrar matematicamente para vocês, né, como é que funciona o momento. Vocês podem olhar aí no Canva que eu deixei essa figura aqui no ângulo de 0 graus, né? Como se estivesse no próprio gráfico aqui. Quando ele está em 0 graus, ele está aqui normalzinho, né? E agora o que eu vou fazer? Eu vou tá aqui, né? Eu vou aumentar esses graus aqui. Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, um ângulo de 15 graus. E o que vai acontecer com esse momento, né? Essa força aqui. Vocês concordam comigo, né? Que se vocês imagina que aqui ele está preso aqui no meio, né? Tem um eixo aqui e ele está preso. Toda a força, né, ela vai vir aqui para trás, ó. Então vocês acabam deslocando, né, essa força. E quando vocês deslocam a força, né, ela estava, vamos dizer que aqui é o zero dela. Vocês aumentam, né, então a distância. Aumentando a distância, vocês, né, é matemática isso aqui. Se você aumentar o D aqui, o momento vai ser maior. Então é por isso que aqui, ó, né, no gráfico, quanto mais, né, o ângulo de ataque, né, imagina, vocês estão aqui, né, imagina que aqui é o braço de vocês. Se vocês, né, vocês estão aqui, vocês esticam, né, o braço e vocês, né, ficam pêncil para um lado, né, vocês para o lado direito. Vocês concordam comigo, né, que vocês vão sentir uma força bem maior para o lado direito. É a mesma coisa que acontece aqui, né, então
A força, né, aqui, ela vai vir aqui para esse lado direito e aumentando aqui a distância. Então é por isso, né, que o momento ele fica maior, né, de acordo, né, com o ângulo de ataque aumentando aqui, tá bom? Aí, alguma dúvida aqui? Esse aqui é uma das coisas mais difíceis de explicar, né? Até para professores, tá bom? Vocês querem perguntar alguma coisa, tranquilo? Pode falar. Esse momento na asa do avião, ele é aplicado na parte de trás, né? Como é que é? O de fuga, né? A borda de fuga. Sim, eu vou voltar aqui, ó. É a mesma coisa que acontece quando você estica seus braços. Imagina que você é o Cristo Redentor aí. Estica os braços e você inclina para um lado. Você vai perceber que vai ficar mais pesado pro lado que você inclinou. Então, é a mesma coisa que acontece aqui, né? Então, se essa força que estava aqui no meio, ela vai acabar sendo deslocada para trás. E por isso, né, que o momento ele aumenta, por causa que o D, né, imagina, a força está aqui, ó, ela vai deslocar. E com isso, ó, o D, né, que é a distância, ela vai aumentar. Por isso que, né, o F vezes o D, a força vai ser a mesma, porém o D vai ser diferente. Então, né, vai aumentar o momento. Entendi, obrigado. Então vamos continuar. Aí aqui, né? E aqui, né, sobre eficiência aerodinâmica. Eu já até expliquei bastante sobre eficiência aerodinâmica para vocês, né? Então, né, qual que é aqui nessa curva, né? É a função, né, CL sobre CD, onde, né, você pode observar essa relação atingir o valor máximo. Ela sempre vai ter um lugar onde ela vai atingir esse valor máximo. Esse ângulo representa o ângulo de ataque no qual obtém-se o maior valor, né, de eficiência aerodinâmica do seu perfil. Ou seja, nessa condição, o perfil é capaz de gerar maior sustentação com menor, né, penalização do arrasto possível, né? Então, seria aqui mais ou menos aqui nos 5 graus. Por experiência, né, pelo que eu já vi, né, na análise de perfis, normalmente sempre no ângulo ali de 5 graus já é um ângulo ali aceitável, tá bom, gente? Para vocês levarem em conta para o seu estudo, tá bom? Aí, né, o primeiro capítulo acabou. Eu vou pro próximo. O próximo é mais tranquilo, né? Que a gente vai até 7 horas, né? Pra também não atrasar vocês, né, se vocês tiverem algum outro compromisso. Então, vamos aqui pro próximo, né? Características aerodinâmicas dos perfis. Então, né, forças atuantes no perfil aqui. Existem 3 características, né, aerodinâmicas muito importantes para a seleção de um perfil. Então, a determinação, né, da capacidade da geração de sustentação do perfil através do ângulo do cálculo da força de sustentação, que é representada pelo L. Lembrando, L minúsculo, tá bom? Depois vocês vão saber o porquê, né, desse L minúsculo. Né? Então, aqui a força de sustentação, né, é representada por esse vetorzinho aqui, né, essa setinha vermelha. A determinação da correspondente da força de arrasto, que é esse vetorzinho D aqui embaixo. E a determinação do momento resultante ao redor do centro aerodinâmico, que influenciará decisivamente nos critérios de estabilidade longitudinal da aeronave. E daqui a pouco eu também vou explicar para vocês, né, sobre o centro aerodinâmico. Então imaginem aqui, né, novamente, só para reforçar, né, esse V aqui é o ar, né, vindo aqui o fluido, o alfa dele, a força de sustentação, o arrasto aqui, né, em oposição à força de tração, que depois vocês vão ver também, e essa R aqui, que daqui a pouco, acho que no próximo slide eu vou explicar o que é o R. Só para trazer um conceito aqui, né, eu vou falar também muito sobre estabilidade longitudinal e latitudinal, tá bom? Então, né, só para vocês, só dar uma relembrada, né, o que significa longitudinal e latitudinal, tá bom? Aqui, né, então a interpretação das forças aqui, né, a velocidade de escoamento não é perturbada e definida por V, o escoamento não perturbado, né, definido por V aqui embaixo. A força resultante R, né, que eu falei que eu ia explicar para vocês, é inclinada para trás em relação ao eixo vertical. Normalmente essa força não é perpendicular à linha da corda, né, ela fica mais ou menos assim. E por definição, né, assume-se que a componente perpendicular à direção do vento relativo é dominada a força de sustentação, né? Então a força perpendicular ao vento, Pedro, o que é perpendicular? É quando forma um ângulo de 90 graus, tá bom? Só se, né, vocês não lembraram disso. Então, né, o vento vem aqui, ó, ele forma esse ângulo de 90 graus.
é denominada força de sustentação. E é componente R, né, paralela à direção do vento, relativo, né, dominada a força de arrasto. Então aqui, né, e a componente R paralela à direção do vento, ou seja, o vento está vindo aqui e tem aqui uma direção paralela, é o D, que é o arrasto, tá bom? O arrasto, ele é de, quando vocês verem esse Dzinho, ele é o arrasto. Pode falar, JV. Só para entender, você disse escoamento não perturbado. O que seria essa perturbação, no caso? Essa perturbação, imagina que o ar, quando ele está vindo, vamos dizer, ele está vindo retinho aqui, né, sem perturbação. Quando ele chega aqui na asa, ele vai sofrer uma perturbação, né? Tipo, ele tava tendo um caminho contínuo e ele vai bater em algum lugar. Então, vamos dizer que ele vai... Você viu, né, que o escoamento ele vai mudar de direção. Então, é isso, né, que vamos dizer, essa é a perturbação que eu estou falando. Quando a gente vê um pouquinho mais sobre stall, eu vou mostrar uma figura para vocês do ar com... A gente tem até uns tipos de perturbação, né? E aí eu vou mostrar para vocês, né, através de imagens. Mas é só isso que, no momento, você tem que entender isso, entendeu? É tipo, o ar, né, ele tem ali um movimento contínuo, né, e ele é perturbado pela asa, entendeu? Ok, obrigado. Então, né, interpretação aqui do momento, né, também devido à diferença de pressão existente entre o intradorso e o extradorso do perfil, existe a presença de um momento que atende a rotacionar o perfil, né, como eu mostrei para vocês. Geralmente, né, os cálculos realizados considerando-se que este momento atua em um ponto localizado a 1/4 da corda, né, lembra que a corda do bordo de fuga tem o bordo de ataque, né, ele está a 1/4 aqui, mais ou menos aqui. Normalmente, né, de perfil para perfil, né, nesse perfil ele está aqui, isso aqui a gente faz um cálculo, é medido a partir do bordo de ataque, né, este ponto é denominado na aerodinâmica como centro aerodinâmico do perfil. Então, né, nesse ponto, né, onde é localizado o momento a 1/4 da corda, está localizado, né, o centro aerodinâmico de um perfil. Pedro, como é que eu sei quanto é 1/4 da corda? Sua corda, né, ela tem, vamos dizer, sua corda de... Literalmente, gente, a distância daqui até aqui, vamos dizer que tem 40 centímetros. Então, 1/4, né, 40 dividido por 4, 10 centímetros. Então, né, na linha, né, 10 centímetros é ali que vai estar, né, o momento do seu perfil, tá bom? E aqui vamos falar aqui, né, sobre o cálculo da força de sustentação. A força de sustentação, né, pode, por unidade de envergadura, pode ser gerada, né, a partir desse cálculo aqui embaixo, né? Então, meio, né, elevado à pressão, meio vezes a pressão, vezes a velocidade ao quadrado, vezes a corda do perfil, vezes o CL, né, que é o coeficiente de sustentação que vocês pegaram lá no gráfico, tá bom? Então, né, se você tá... minha asa, eu tô vendo que o melhor coeficiente de sustentação é em 5 graus. Então, você vai usar os 5 graus no resto do seu... Só depois, né, que vocês vão ver que a asa, o gráfico, ele muda um pouquinho, né? Aí depois eu vou mostrar para vocês mais um pouco. Vocês vão pegar, né, o CL nesses 5 graus e vão usar nessa sua continha aqui, tá bom? Esse V aqui é do vento. Normalmente, por experiência, né, que a gente usa na equipe Auxílio, a gente usa a velocidade de 12 metros por segundo, né, pro vento, tá bom? Pode falar. Desculpa tanta pergunta, é que... Aqui é pra perguntar mesmo, pode perguntar. É que a asa, né, Você falou 5 graus, vamos supor que 5 graus é o melhor ângulo. Essa inclinação... perfil, toma cuidado nessa sua afirmação. No perfil, 5 graus. Depois vocês vão ver, porque para você tem que entender que pro perfil, porque a asa, normalmente tem que ser a maior, o alfa, tá bom? Mas entendi. só entendam que, tipo, vocês estão fazendo primeiro o cálculo pro perfil. Depois vocês vão converter para asa. O perfil, vocês podem ver, né, uma linha é um objeto 2D. A asa é um objeto 3D. Então já aí vamos dizer, um próximo conceito que vocês têm que aprender, que vocês vão aprender aqui também, tá bom? Tranquilo, então. A força de arrasto também, né? Pode falar, Lara. Esse ângulo de 5, ele é variável ou ele é 5 para todos desse perfil? 5, como assim para todo esse perfil?
5, o ângulo 5. Ele Eu pode... fiquei confusa. Ele é, tipo, no geral ou ele é, tipo, relativo? Depende Depende do do perfil. modelo. Ah, tá, entendi. Sim, eu só tô usando o 5 como um exemplo, tá bom? Pode ficar tranquilo. Ah, entendi. Pode falar, Júlio. Se estiver falando, Júlio, eu não tô te ouvindo, tá bom? Então, acho que ela... Você deve ter levantado sem querer. Então, eu vou continuar aqui. A força de arrasto também é calculada pela mesma forma, né? Só que usando o coeficiente de arrasto. O de momento também é a mesma coisa, né? Aqui, mesma coisa. Só usando o coeficiente de momento, né? E aqui, né? Para calcular o centro do perfil aerodinâmico. Que é importante vocês saberem ele. Ah, pode mandar aqui no chat, Júlia, sem problemas, tá bom? O centro aerodinâmico... Agora deu certo de ouvir? Agora eu tô te ouvindo. Ah, tá. Ele tava com um problema aqui. Naquele gráfico lá que você estava falando, que a gente obtém em CL, ele, por exemplo, é um gráfico que já é padronizado, já é dado, ou a gente tem que, por exemplo, fazer alguma simulação para ter aquele gráfico? Normalmente você pode achar esses gráficos em bancos de dados. Eu dei o exemplo, né, do Airfoil Tools. Vocês podem achar eles, né, vamos dizer, esses valores, eles foram achados, né, de forma empírica. Então os caras pegaram um túnel de vento e foram testando, entendeu? Então eles podem já ser dados. Porém, vou dar um exemplo da equipe Osiris. A gente criou um novo perfil aerodinâmico. A gente não usou um perfil que tem catalogado. Então, né, a gente não vai ter esse perfil catalogado num banco de dados, né, porque é um novo perfil. Então, você pode fazer, né, você pode usar um simulador CFD, como ANSYS, pode usar um SimScale, pode usar um OpenFOAM também. Aí, para você descobrir esses valores, você pode usar o XFLR5. Eu posso até escrever aqui o nome dele, ó, XFLR5. Ele faz uma ótima análise de perfis. Então, se você colocar lá o seu perfil e colocar, né, você vai passar as características dele, você passa, eu botei aqui o nome, né, esse nomezinho aí. Ele é de graça para eu achar, tá bom? Aí você vai ter esses gráficos, tá bom? Certo, obrigada, então. Imagina. Aí aqui, ó, então, né, o centro aerodinâmico do perfil, né? Por que vocês aprenderam, né, o que é o coeficiente angular das curvas dos gráficos, né? Porque aqui você vai descobrir eles aqui, ó. Então, né, como é que você encontra o centro aerodinâmico do perfil? Você vai pegar o coeficiente angular da curva de momento e o da curva, né, do coeficiente de sustentação. Então, menos aqui, né, para calcular o centro aerodinâmico, menos é o coeficiente angular de momento sobre o coeficiente angular de sustentação, tá bom? Por isso que eu ensinei isso aqui para vocês. Tá? Aqui eu tenho um vídeo lá no canal da equipe Osiris, né, que vocês podem aprender um pouquinho mais. Tem lá um exemplo, tá bom? Eu não vou passar aqui, né, pra gente não perder tanto tempo, né, porque aqui é um videozinho de uns 10 minutos, tá bom? Mas você pode entrar lá no canal da equipe Osiris, tá bom? Que vocês vão ver esse vídeo lá. Aqui então, perfis de alta sustentação para aerodesign. Algumas equipes, né, destinam um tempo extra, né, só para analisar perfis para os seus projetos, né? Então, né, requerem um grande número de horas destinadas ao estudo e modificação de geometria dos mesmos, até se atingir um perfil aerodinâmico ótimo para ser utilizado na confecção das aeronaves. Até uma coisa aqui, gente, eu já vou mandar a lista de chamada, tá bom? Né, já tá dando o horário, aí eu já vou mandar aqui no... Ah, que até o Lucas mandou aqui. Eu nem tinha visto o que você tinha mandado. Eu já vou mandar aqui, ó. Pronto. Aí, continuando aqui, né? Vocês podem preencher aí. Lembra, a gente coloca o nome completo para o certificado de vocês, tá bom? Outro método, né, também, né, é criar um novo perfil a partir da junção entre dois perfis existentes. Permissão necessária? Deixa eu mudar aqui. É só mudar aqui na configuração. Normalmente ele tá com o... Normalmente, né, os e-mails... Coloca o da São Judas. Pronto, já tirei essa restrição. Agora atualiza que aí agora vai, tá bom?
Aí, né, outro método também, né, é criar um novo perfil, né? E é muito bom criar um novo perfil, porque normalmente ele sempre pega as melhores características dos dois perfis. Então, né, faz essa junção dos perfis e criam, né, um novo perfil melhor. Aí aqui, né, os perfis usuais no Aerodesign, né, eu mostrei aqueles lá também. Estou mostrando mais alguns para vocês aqui, né? Vou dar de exemplo, né? Eu faço iniciação científica. E tá precisando ainda da permissão, gente? Que eu desativei aqui. Tá tranquilo. Ah, beleza. Então vou continuar aqui. Eu faço iniciação científica e o meu artigo é sobre a criação de um novo perfil. Então, o que coloco nesse RA, eu coloquei, né, como padrão aqui da Universidade de São Judas. Aqui a gente tem um RA que é tipo... É o registro acadêmico. É a matrícula. Então, né, no certificado de vocês vai estar o RA, tá bom? É o que a gente chama de RA aqui, né? Não sei como chama... Quem é do ensino médio, não precisa colocar não possuo. Que aí eu peço para a professora, né, gerar o seu certificado, ela gera sem RA, tá bom? Aí, aqui, né, alguns perfis aqui. Eu até terminei de falar da minha iniciação científica. Na minha iniciação científica, eu misturo, né, o Selling 1223 com o Epper 423, né? E aí eu faço, né, esse estudo dentro da minha própria iniciação científica. Vocês conseguem fazer isso, essa mistura dos perfis, dentro do XFR5, tá bom? Então, né, fatores que afetam a sustentação do perfil. Então, a relação de espessura, o raio do bordo de ataque, e os efeitos de arqueamento, tá bom? Isso aqui são alguns fatores que vocês podem melhorar ou piorar, né, o perfil de vocês. Então, né, como eu falei, a maioria dos testes são feitos de forma empírica, então fazendo na prova, né? Então, vocês fazem, né, e vão ver o que dá, tá bom? E aqui a gente acabou mais um... Olha, deu tempo certinho. A gente acabou mais uma aula, ó. Eu falei, né, pra vocês que eu queria fazer um curso não maçante. A gente passou 40 slides aqui e, sei lá, pelo menos na minha visão, acho que não foi tão maçante, né, quanto seria, tá bom? Então, né, aqui a próxima aula, né, a gente vai falar sobre, né, análise aerodinâmica de um perfil da asa, tá bom? Vocês já receberam aí a lista de chamada. Eu vou parar aqui já, tá bom, gente? Podem ficar tranquilos. Eu vou mandar também esse como é que é o nome, gente? Esse slide para vocês, né? Até o slide que eu vou mandar até o slide 38, tá bom? Que é essa primeira aqui aula nossa. Eu vou parar aqui também, ó.